Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui direto da redação do Jornal do Comércio, aqui na sua TV JC, para mais um debate, desta vez com os candidatos ao Senado por Pernambuco. Já ouvimos Fernando Bezerra Coelho, do PSB, e agora chegou a vez de ouvirmos Albanize Pires, do PSOL, candidata ao Senado por Pernambuco. Tudo bem, candidata? Tudo bem, Diogo. A nossa entrevista vai ter 15 minutos de duração, sem edições, e começa a partir de agora. Candidata, eu queria começar perguntando, falando da senhora o seguinte. O PSOL, que é o seu partido pelo qual a senhora está disputando, tem uma proposta de fazer uma ampla reforma política. Reforma que nunca saiu do papel no Brasil, e o PSOL insiste muito nesse assunto da reforma política. Dentre essas propostas estão o fim de financiamento de campanha por empresas privadas, tempo igual para todos no guia, inclusive a senhora sofre muito com o tempo escasso no guia, tem pouco mais de 40 segundos, enquanto os seus oponentes têm um tempo muito superior ao seu, e proibição de divulgação de pesquisas eleitorais e de fim de coligações partidárias como elas acontecem hoje. Eu pergunto à senhora, para governar o país, praticamente todos os partidos fazem coligações. Como é que o PSOL vai conseguir governar o Brasil de forma sozinha, sem nenhum partido para se coligar? Veja bem, os nossos internautas, o PSOL defende uma democracia participativa. O que é mais importante, na verdade, para se governar, o que se exige mais de um gestante, de um gestor, é ele ter ouvidos para a população. Então, nós do PSOL queremos governar, já temos a experiência dessa lá no Macapá, né? Nós somos prefeito, nós temos a prefeitura de Macapá, a primeira capital que o PSOL governa, e está governando não com a maioria na Câmara de Vereadores, mas com a maioria do povo nas ruas mobilizados. Não só nas ruas, como também nos espaços da própria prefeitura, dos espaços que são organizados pela prefeitura, como as conferências municipais de diversas áreas. Então, nós do PSOL precisamos garantir que todas as modificações, as mudanças que serão necessárias para a população brasileira, ela ocorra com a participação das pessoas. Por isso nós precisamos utilizar os demais, os tantos instrumentos e mecanismos que tem de participação popular, com os plebiscitos, as conferências, os referendos, né, as audiências públicas nos espaços do Legislativo. Então nós precisamos fazer com que as pessoas participem mais ativamente do processo político, não só de 2 em 2 anos quando vai às urnas votar, mas no seu cotidiano, ajudando aos gestores, aos políticos, a decidirem as melhores formas de participar efetivamente das gestões e dos resultados que política você quer que de fato aconteça. Então, a reforma política, ela tem como fundamento isto, né? Nós precisamos garantir que as eleições sejam espaços e momentos de democracia, onde todos possam ter as mesmas condições nas disputas, onde o que vá de fato confluir e debater sejam as propostas, né, e não o que vai disputar ser o tempo de guia ou o poder econômico que possa fazer a diferença no processo eleitoral. Nós, do PSOL, não só pelo Senado aqui em Pernambuco, mas em todo o Brasil, nós vivemos essa dificuldade que é a desigualdade, né, tanto na questão financeira das campanhas, né, porque nós defendemos o financiamento público de campanha, mas também que aceitamos o financiamento privado, portanto, seja de pessoas físicas, que tenham teto, né, e tem uma proposta da OAB, né, para a reforma política, que ela contempla boa parte das questões que o PSOL defende para uma proposta política. A questão do financiamento, a questão do tempo de guia, a questão de gênero, inclusive na eleição e também de quem vai, de fato, efetivamente ser eleito. Mas a senhora fala dessa participação efetiva mais popular. Mas a senhora há de convir que há uma dificuldade maior se você não tem tantos partidos coligados para que sejam aprovados, inclusive, coisas a favor daquela legislação. Pois é, mas é exatamente isso. Quando um gestor consegue movimentar a população, fazer com que ela compreenda a necessidade e a importância dela participar de todo o processo de gestão, você vai fazer com que o povo exija do parlamento uma outra atuação.
né? Os próprios vereadores, se for a nível municipal, deputados, se for a nível estadual ou federal, eles não serão nunca contrários ao que uma massa organizada esteja exigindo. Para você ver, Diogo, em 2013 nós tivemos manifestações, as chamadas Jornadas de Junho. Né? As Jornadas de Junho pautaram diversos temas nas manifestações, dentre elas reforma política, né? Dentre elas a PEC 37, né? Que restringia o poder do Ministério Público. Né? E essas exigências que saíram das ruas, elas foram ouvidas. Né? Você vê que a PEC 37 ela morreu. Né? A questão da... Surtiu efeito, a gente pode surtiu efeito. É a questão da reforma política. A própria presidente Dilma chegou a defender um plebiscito para a reforma política, mas que depois ela acabou não encaminhando. Mas isso está pautado. Tanto é que estamos vivendo esta semana, agora de 1º a 7 de setembro, está tendo um plebiscito nacional, né, que é o plebiscito popular por uma reforma constituinte exclusiva para a reforma política. Né? Ao mesmo tempo, a OAB tem uma proposta muito interessante sobre a reforma política. Né? E nós do PSOL, a nossa candidatura ao Senado em Pernambuco, coincidentemente, amanhã está promovendo um debate, que é no ciclo, né, que a nossa candidatura está... Na quarta-feira, né? Nessa quarta-feira, dia 3, né, que é o ciclo Feminismo com Política, né, Feminismo mais Política, que nós vamos debater exatamente a proposta da OAB, né, que vai ser apresentada por um advogado e professor de Direito, que é o Bruno Batista, né, com o Pedro Lapa, que é membro da Consulta Popular e membro da organização desse plebiscito popular. Candidato. Então, amanhã, às 19 horas, lá no nosso comitê, promoveremos esse debate, que é para fazer esse casamento de uma proposta real com uma exigência de como fazer pautar essa proposta de reforma política na sociedade. Candidata, saindo um pouquinho da área aqui da reforma política, do tema pelo menos, a senhora pertence ao PSOL, que é um partido que foi formado a partir de dissidentes do PT. Só que algumas pessoas enxergam o PSOL como uma ala bastante radical da política nacional. O que de fato diferencia o seu partido, o PSOL, do PT? Olha, inclusive eu vim do PT. Né? Eu fui militante do PT durante 18 anos. Acho que a maioria das pessoas que compõem hoje boa o PSOL... parte, eu acho que a maioria vem do PT, né? Algumas pessoas vieram do PSTU, outras não tinham partido ainda, mas que já se organizavam na esquerda socialista. Né? Mas o problema do PT foi que ele se perdeu exatamente quando chega ao poder. Né? A gente... desde os anos 80, né, o PT defendia tantas bandeiras importantes, né, e quando chegou ao poder, a primeira medida, né, do governo Lula, né, quando chegou o PT a nível nacional, a primeira medida do governo Lula foi apresentar uma reforma da Previdência, que era a privatização na verdade, da Previdência, e que era uma proposta que já vinha do governo Fernando Henrique. Então, assim, não fazia diferença. Aí você vê, as alianças que o PT faz, elas não são alianças simplesmente para ganhar a eleição. Elas são alianças que, além de ganhar a eleição, ela compromete as gestões. Então, nós temos problema com as alianças que o PT faz, não defendemos e saímos do PT por causa disso, porque nós vimos os programas do PT, os programas dos governos propostos nas eleições pelas candidaturas do PT, sendo alterados em função dessas coligações, né? E aí, infelizmente, o que hoje a gente vê, na maioria, né, das gestões petistas, é que tem a influência do poder econômico, tem a influência exatamente dos financiadores das campanhas dos candidatos do PT, que aí não faz diferença com os candidatos de outros partidos que sejam de esquerda, de centro ou de direita. Então, nesse sentido, nós nos diferenciamos bastante, porque nós tratamos a política com muita ética, com muito respeito, com muita responsabilidade com o que defendemos e vamos até o fim no que defendemos. Né? Diferentemente, por exemplo, você vê, essa Marina, essa semana, alterou, com 24 horas do programa dela lançado e publicizado, ela alterou um ponto tão importante no tema de direitos humanos. Por quê? As pressões, né, fundamentalistas de seus financiadores, porque nós sabemos que ali por trás tem a questão de financiamento de campanha. Né? A própria Dilma,
já no governo Dilma, também recuou na questão das cartilhas, né, para na defesa dos direitos humanos das comunidades dos homossexuais, recuou por as pressões. A senhora é a favor, se a senhora conseguindo se eleger para o Senado, é uma causa que a gente sabe que mexe muito, sobretudo nessa questão religiosa, que é essa causa do casamento homoafetivo. A senhora conseguindo se eleger, candidata, a senhora é a favor desse casamento homoafetivo? O Estado brasileiro, ele deve ser laico, como está previsto na legislação. E como laico, ele tem que respeitar, né, todas as diferenças e todas as diversidades da sociedade. Nós do PSOL, e aí não só a nossa candidatura, né, mas todas as candidaturas do PSOL defendem o casamento civil igualitário, né, assim como foi proposto pelo deputado do PSOL, Jean Willis. Né, e não só o casamento civil igualitário, como também a criminalização à homofobia. Né. Nós hoje vivemos, né, uma sociedade em que o preconceito ele está arraigado na nossa cultura. E aos poucos, nós vamos tentando minimizar isto, né, transformamos o preconceito em crimes. Eles precisam ser penalizados quando cometem esse tipo de desrespeito às diversidades. Então, já temos na legislação a previsão da penalização para o racismo e precisamos transformar também a homofobia em crime. Candidata, no seu guia eleitoral, a senhora fala em resgatar o verdadeiro papel do Senado. Eu queria saber da senhora qual é esse papel que a senhora pretende desempenhar lá em Brasília e o que é que a senhora faria de diferente dos atuais 3 senadores do Estado, Armando Monteiro, Humberto Costa e Jarbas Vasconcelos. Olha, eu estava ontem assistindo ao guia eleitoral, né, e aí tive a felicidade ou a infelicidade de assistir o guia dos demais candidatos, principalmente dos 2 candidatos que têm maior tempo de guia eleitoral. Né? E aí o que nós vimos, né, eu vi, todo mundo pôde assistir isso, é que nós estamos vendo ali no guia eleitoral 2 candidatos que parecem estar disputando o cargo do executivo. Né? Eu já venho dizendo isso desde o início da campanha e eles continuam repetindo este mesmo erro. Né? O João Paulo, ele só fala de quando ele foi prefeito, do que fez, o que deixou de fazer, o que vai fazer. Parece até que ele vai estar disputando a prefeitura. Né? E o Fernando Bezerra Coelho, todos os guias dele estão usando capacete em obra. É impressionante. Parece que ele é ministro ou governador. Então, nenhum dos dois está pautando os temas do Senado. Os temas do Senado, o Senado é uma casa legislativa. Ela não é parceira do Executivo, como o guia de João Paulo disse ontem. Não sei se ele está dizendo todos os dias, mas no de ontem ele disse, nós somos parceiros do governo. Precisamos ser eleitos para ser parceiros do presidente da República. Não é parceiro. O Senado é uma casa legislativa que tem que fiscalizar o Poder Executivo. Esta é a função do papel do Senado. Além de apresentar projetos de lei e aprovar leis, e aprovar dentre essas leis a lei orçamentária. Né? E aí é onde acaba casando essa coisa da parceria, né, que os 2 candidatos falam tanto. A senhora iria, no caso, fiscalizar melhor do que os 3 atualmente fiscalizam? Nós iríamos fiscalizar, porque a gente não vê hoje fiscalização de nenhum dos 3 que estão lá. Né? Por exemplo, o Humberto Costa, embora ele tenha uma atuação bastante forte lá no Senado Federal, ele tem um protagonismo no Senado, mas é muito em defesa da administração federal, né? E não como fiscalizador. O próprio Jarbas, que é oposição, não tem feito um mandato, vamos dizer assim, um mandato que tenha qualquer tipo de protagonismo. Eu acho que poucas pessoas sabem o que é que Jarbas finalmente apresentou lá no Senado Federal. Né? E o Armando, a gente sabe, né? O Armando é um representante do empresariado, né? É um representante que está lá para defender a retirada de direitos trabalhistas, né? E por isso é um perigo, né, ele ser eleito governador, porque ele com certeza vai ser um péssimo gestor para o serviço público, porque o servidor público precisa ser valorizado, ele precisa ter a garantia da estabilidade, né? E a gente precisa diminuir a terceirização dentro do serviço público. Mas o modelo
o modelo apresentado pelo Armando e defendido pelo Armando é exatamente o contrário disso. Né? É a privatização do serviço público e é a retirada dos direitos trabalhistas. Candidata, a gente está chegando ao fim do nosso debate, a gente ainda tem um breve tempo. Eu queria que a senhora pudesse expor as suas ideias para quem está nos assistindo. A senhora tem pouco mais de 40 segundos. A senhora pode ser bem breve, pouco mais de 40 segundos, para poder falar com o eleitor. Olha, a nossa candidatura pretende chegar ao Senado para pautar, especialmente, as reformas que são tão exigidas pela população, né, como a reforma política que nós falamos aqui, mas a reforma tributária, onde reduz a tributação do consumo e da renda e aumente, ou crie, principalmente, né, a tributação sobre as riquezas. Né, para quem não sabe, o Brasil tem 0,001% da população brasileira detém mais de 40% da riqueza desse país. E essa riqueza não é tributada. Mas você, que recebe até 3 salários mínimos, é responsável por mais de 50% dos impostos que são arrecadados nesse país. Então, a reforma tributária, ela é necessária. Né? Então, por isso, nós do PSOL, estou vendo que o tempo está acabando, eu estou aqui querendo pedir o voto a você. Vamos fazer vamos lá para o Senado fazer um mandato diferente do que a gente vê até então, porque nós precisamos pautar os temas que a nossa sociedade exige tanto, né? E precisamos ter alguém que faça um papel diferenciado de lá do que já existe hoje. Encerrou, né? Encerrou. Nem pedi meu jogo. Ok, candidata. Muito obrigado por sua presença aqui na TV JC e obrigado a você. Até a próxima.